E nós já estamos de volta conversando com o consultor de marketing político, Chico Santa Rita. Segundo turno aí está. O que é que os partidos vão fazer para eleger o seu candidato? Dilma de um lado, Aécio do outro. Chico, o que você, como consultor, como especialista no assunto, recomenda para que eles façam nesse segundo turno? Tanto um como o outro. Olha, eu não gosto muito de recomendar, porque e aí você especialmente de graça também, né, Chico? Uma vez eu disse para o sujeito que me pediu, me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Mas já que você não foi contratado, faz um trabalho de graça aqui para a gente. Olha, eu acho que em termos estratégicos de marketing política, o pessoal do PT deve estar bastante preocupado, porque eles veem a candidata vir numa situação também um pouco fragilizada, a pancadaria dela sobre a Marina abaixou a Marina, mas também não acrescentou nada, pelo contrário, tirou intenção de voto da Dilma, tirou gente, elas tiveram um resultado bem pior do que se esperava. É o pior resultado do PT. Ela ganhou, mas ganhou menor do que nas últimas eleições. Exatamente, exatamente. Então, eles têm uma complicação pela frente. Pancadaria, como foi feito contra a Marina sobre o Aécio, vai colar menos sobre o Aécio, porque o Aécio tem uma estrutura política melhor do que a Marina tinha, tanto pessoalmente como partidariamente. Bom, vamos, por exemplo, a Dilma é uma presidente durona, tecnona, gerentona. O Aécio, e isso nos debates, e tanto quando ela dá entrevista, pesa contra ela. Ela não é uma empatia como o Lula é. Ela não tem essa empatia, aquela coisa que todo marqueteiro ama, né? O Lula é fácil vender, não é fácil vender a Dilma. Então, ela vai explorar os projetos. O Aécio, por outro lado, o PT já começou, inclusive nas redes sociais, a desconstruí-lo, principalmente nessa questão dele ser um Dom Juan, e está se falando e vai tentar pela vida pessoal dele. Quais são os erros que as duas campanhas não podem cometer para poder uma delas sair vitoriosa? Olha, eu acho que um erro que as campanhas não podem cometer é exatamente entrar por essa pancadaria. Fazer isto perante o eleitor brasileiro hoje é uma bobagem, no sentido que o eleitor, você que está em casa, muitas vezes você não sabe explicar por que sim, por que não, mas o eleitor tem um sentimento de gosto, de não gosto, de aceito, de não aceito, muito sério. O eleitor brasileiro tem dado grandes lições, né? Então ele precisa ser respeitado, em primeiro lugar, né? E essa pancadaria acaba sendo um desrespeito aos adversários, mas um desrespeito a você também, né? Então o eleitor não gosta dessa história. Então isso seria a primeira coisa. Eu acho que deveriam partir para uma campanha propositiva, porque é isso que se espera do país neste momento. Todos sabem que passamos por uma crise política, por uma crise econômica, por uma crise social. Nós temos muita coisa para ser consertada no país. Por exemplo, não pode ir por exagero. Eu vi o programa da Dilma e parecia que ela tinha feito tudo que o Brasil tem. Eu até cheguei a escrever no meu blog uma vez, acho que ela pensa que ela fez tudo e descansou no 7º dia. Então era uma coisa assim absurda. Ela não fez, ela dividiu com o Lula, né? Vejam vocês, então, isto não pega... Agora, o eleitor, o Colégio Eleitoral de São Paulo é um colégio eleitoral, o maior colégio, é um colégio eleitoral importante. E nós temos duas questões. Primeiro, o que pesa a favor do PT é a questão do Bolsa Família, e quando você olha o mapa de votação da Dilma, você observa que ela obteve votos nessas cidades em que você tem maior beneficiários do Bolsa Família. No caso do estado de São Paulo, o que está pegando para o paulista é a questão da economia. Está todo mundo preocupado. O senhor acha que esses dois temas vão balizar esse segundo turno e vai caber ao marketing dar uma resposta em relação a isso? Ou o senhor acha que não é fundamental? Eu acho que esse tema é um tema que vai prevalecer nessa eleição de segundo turno. Há uma preocupação muito grande, não só em São Paulo, mas nas capitais, nas grandes cidades e tal, com essa questão econômica, que você veja a simples mudada no rumo da eleição já fez a Bolsa melhorar de desempenho, já fez o dólar cair. Agora, isso são sintomas apenas aparentes. O problema econômico ele é muito maior, ele é muito mais profundo, né? Nós estamos com uma situação, você tem hoje um preço da gasolina represado, que até está prejudicando o etanol,
que vai ter que ser revisto. Você tem um preço da energia elétrica represada que vai ter que ser revisto. Então, alguma coisa vai precisar ser feita. Sinceridade, chama. Porque esses dois fatores só que eu citei, eles são fundamentais em termos econômicos. Não é? Tudo depende da luz e da gasolina. Não é? A simples caneta ela é transportada por um veículo movido a gasolina. O ex-candidato Eduardo Jorge, não sei se vocês chegaram a ler, ele deu uma entrevista na Veja, em que ele diz que os candidatos não são sinceros, eles são controlados pelos marqueteiros. Então, eles milimetram tudo que eles vão falar. Sinceridade demais afasta eleitor? Olha, não é bem assim, não é bem assim. O que o marketing político verdadeiro tem que fazer é trabalhar com aquilo que o candidato tem. Essas mudanças, tentar mudar o candidato, tem dado sempre com o burro na água. Tem dado sempre problema. Eu sou contra isso, eu acho que o trabalho tem que ser feito dentro daquilo que o candidato tem, daquilo que o candidato é. Não tem invencionice. Então, esse trabalho que estava se fazendo com a Dilma no primeiro turno, se eles continuarem fazendo, eles vão dar com o burro na água. Deixa eu só mudar um pouquinho para aproveitar os últimos instantes do Chico aqui. A Marina vendeu a ideia de uma nova política, a ideia de mudanças acabou ficando. Não com ela, mas ficou no consciente coletivo. E em São Paulo, por que essa história de nova política não prevaleceu com Alckmin, que levou logo no primeiro turno, estando aí há 20 anos na vida pública? O que aconteceu com a nova política no estado de São Paulo? O que aconteceu é que, em primeiro lugar, essa nova política que a Marina pregou, e isso foi um dos problemas dela, ela não explicou o que é. Ela não contou direitinho para você que está em casa o que é essa nova política, como é que ela vai influir no dia a dia. Não basta você criar um rótulozinho bonitinho, nova política. É bonito, mas o que é? Então, ela não influenciou. No caso de São Paulo, eu vejo diferente. A eleição, a gente precisa estar muito atento. A seguinte questão também é o conjunto dos candidatos. Será que em São Paulo você tinha um conjunto de candidatos que não favorecessem a eleição do Alckmin? Então, mas você acha que seriam os rivais, os adversários que não convenceram o eleitor? Ou o eleitor paulista ele é um pouco mais conservador e ele até entende que havia problemas, como a questão da crise da água, da segurança, mas ele prefere que o próprio candidato, o que já está, faça a correção de erros? São as duas coisas. A gente tem que convir que Alckmin fez um trabalho interessante, principalmente no interior. Eu moro aqui no interior, eu moro aqui pertinho de Campinas, em Itatiba. Itatiba está cercada por estradas que foram melhoradas e muito melhoradas. Campinas também. Né? Então ele fez um trabalho grande no interior. Agora, são as duas coisas. Eu não acho que o Alckmin teve candidatos porreta. A altura que pudesse ameaçá-lo. Pudesse ameaçá-lo. Né? Quer dizer, o que eu vi na televisão, o que eu vi o trabalho na televisão, era muito blá, blá, blá e pouca também consistência. Então, não se ganha sozinho, nem se perde sozinho. A eleição é um conjunto. Né? Você veja que a eleição federal, ela teve essas nuances todas pelos erros de uns, acertos de outros, uma balança que às vezes subia de um lado, às vezes descia de outro lado. Você não ganha eleição também só pelos acertos do seu candidato. Você ganha, e isso tem uma experiência muito grande, já ganhei muita eleição pelos erros dos outros. Né? O Chico, eu li o livro do Chico e ele foi candidato uma vez. E perdeu a eleição, né? É duro para o consultor de marketing, elege todo mundo e ele mesmo perde a eleição. Mas eu quero aproveitar a derrota sua, Chico, porque você concorreu aqui em Itatiba, e você dizia no teu livro algo que acabou acontecendo aqui em Campinas. Nós perdemos representatividade aqui em Campinas, com deputados de fora sendo eleitos aqui, os nossos não se reelegendo. Esse foi um dos motivos que você perdeu também. Por que essa história de que santo de casa não faz milagre? Por que é tão difícil alguém da própria região, da própria cidade, convencer os seus eleitores? Olha, na eleição proporcional, eu tenho dito, e está escrito isso também no meu livro, eu tenho dito que você tem praticamente dois tipos de votação que você faz, para deputado, para vereador. Você tem, primeiro, o voto de opinião. Né? Então,
Por exemplo, o voto de um candidato aqui de Campinas, do Carlão, é um voto de opinião. Né? Ele é um sujeito que tem um trabalho, que tem uma história, que, enfim, que trabalha bem lá no Congresso, então ele tem um voto de opinião muito forte. Né? A outra situação, o voto do Tiririca é um voto de opinião. Eu não concordo com ela, mas é um voto de opinião. Ele quem quer fazer uma reação contra tudo que está aí. É um voto de opinião. Pode-se até não concordar com ela, mas é. Né? Então você tem esse tipo de voto. O outro voto que você tem, e aí entra isso que você falou também, é o que eu chamo o voto do caminhão. Caminhão. O voto do caminhão de dinheiro que desaba, que para na cidade. E você vê numa cidade, eu em Itatiba, tinha muito mais propaganda de gente de fora do que de gente de Campinas. Gente que tem voto no estado inteiro. Então são compradas lideranças, infelizmente, são compradas lideranças locais, e aí o sujeito... Infelizmente, o eleitor brasileiro ele não se prepara para analisar e decidir pelo voto proporcional para deputado e para vereador. É impressionante, é só o majoritário, né? Ele aceita a opinião do vizinho, do líder local e tal. Então, o que aconteceu comigo? Eu não tinha nenhum voto de opinião muito forte, não tenho conhecimento nacional por um trabalho muito forte, e nem um caminhão. Então, não deu certo. Olha, temos que terminar o programa. Eu ia fazer uma pergunta para o Chico Santa Rita, quem é que vai ganhar a eleição para presidente? Mas como ele não dá opinião, ele vende opinião, eu não vou fazer essa pergunta, eu vou agradecer a sua participação conosco aqui. Muito obrigado, viu, Chico? Até porque hoje eu diria para você que não dá para saber quem vai ganhar essa eleição. Cabeça a cabeça essa eleição. Né? Deve haver um crescimento agora do Aécio, natural, pelos apoios que está tendo e tudo, mas não dá para dizer. Você ainda tem 2 semanas de programa televisão diário, de debate, de, enfim, uma coisa nacional. Não dá para dizer. E terça-feira a gente já tem debate na Band, né? É isso aí. Rose, obrigado, viu? Bom dia. Um abraço para você, muito obrigado para você que está nos acompanhando. Entrevista coletiva fica por aqui. Até o próximo.